Sua pesquisa dá origem a artigos, você apresenta em congressos, sua pesquisa tem alto impacto internacional? Ótimo. Mas você está sabendo comunicar direito? Como a comunicação da ciência pode modificar, atuar e fazer com que a gente tenha mais investimentos em ciência no Brasil? É isso que a gente vai conversar hoje. Bom, hoje eu converso com a pesquisadora do LabJOR da Unicamp, Sabine Righetti. Ela é jornalista, pesquisadora, atua na área de divulgação da ciência, faz pesquisa em percepção pública da ciência, em indicadores e recentemente criou a agência Bore e tem trabalhado com divulgação, com pesquisa na área de educação superior há muito tempo. Então, obrigado, Sabine, pela tua participação. Muito legal estar aqui, Marcelo. Bom, queria saber um pouquinho de você. O cientista está saindo da toca? Não totalmente, ele está com a cara para fora, mas não saiu ainda. O cientista brasileiro, ele demorou para sair, né? Acho que demorou mais, talvez, do que outros países, como os Estados Unidos, em que a comunicação de ciência ela é já mais consolidada. E aqui no Brasil, principalmente nas últimas 2 décadas, né, a gente começou a falar disso mais intensamente. Aí agora ele está colocando a cara para fora, está vendo, deixa eu ver se é isso mesmo, se eu posso falar com quem está aqui. E alguns já estão falando, né? Você acha que nessa comunicação do cientista ainda tem coisas para melhorar? Muito se disse sobre essa necessidade de aproximar mais esses dois mundos da comunicação e da ciência. Por um lado, tem jornalistas, por outro, cientistas. Você acha que esse diálogo está funcionando adequadamente? Qual que é o papel, então, aí da agência Bore nessa conexão? O que eu falo como jornalista, né, que já trabalhei cobrindo ciência, né, em redação, e uma das minhas angústias e dos colegas, né, que inclusive por meio de pesquisa a gente identificou isso, que a principal dificuldade é achar o cientista, é conseguir localizar no momento que eu estou escrevendo, por exemplo, um texto, e muitas vezes são coisas muito básicas. Imagina que agora, no contexto da pandemia, eu estou escrevendo um texto e eu preciso explicar por que o álcool gel mata o novo coronavírus. E aí eu não consigo achar o cientista, eu preciso ligar rapidamente para algum cientista, eu não sei direito quem que pode me explicar isso, um químico, um biólogo, um médico. Aí eu saio atrás, começo a ir em redes sociais, às vezes liga a assessoria de imprensa, aí já é à noite, a assessoria de imprensa não está mais aberta. Então a primeira dificuldade é achar o cientista. Aí uma vez que a gente acha, a dificuldade é convencer o cientista a falar com a gente, que muitos não querem, né, ou resistem. E aí quando, né, a gente fala com o cientista, é difícil muitas vezes entender o que o cientista fala. Eu escrevo sobre ciência há 20 anos. Na semana passada eu escrevi um artigo sobre a cloroquina, uma droga que está sendo testada, né, contra o novo coronavírus, e aí eu perguntei para um cientista qual que é a diferença entre cloroquina e hidroxicloroquina? Qual que é a diferença? Aí ele me mandou a imagem da fórmula química. Ele falou, essa é a diferença. Mas eu precisava saber a diferença para explicar para o leitor, né, que uma é derivada da outra. Só isso que ele precisava me falar. Daí eu fiquei olhando aquela fórmula, falei, meu Deus... Então, isso acontece muito ainda. O cientista te manda um paper, manda uma tese, que para ele é muito claro, mas você quer uma resposta. Você me lembrou de um assunto que acho que é interessante para dizer uma palavra suave, né? Hoje a gente tem uma situação insólita, né? Os cientistas estão sendo atacados, jornalistas estão sendo atacados, os professores estão sendo atacados, e você faz parte dessas 3 categorias. Você está se sentindo atacada? Sim. Me sentindo triplamente atacada. Os jornalistas, eles têm uma casca grossa, né? Porque o jornalista, em geral, é atacado, né? Mesmo em outros tempos, a gente escreve sobre coisas que muitas vezes um determinado grupo não gosta, critica o governo fica bravo. Então, assim, sempre foi comum, né? O leitor criticar, o pessoal comenta, xinga. A gente sempre fica vai ficando com a casca grossa. Mas agora o que está acontecendo é que tem ataques mais fortes, mais intensos, mais recorrentes, muitas vezes institucionais, né? Porque esses ataques até vêm de autoridades em alguns casos. E o ataque a cientista é novidade, né? Eu sempre fui pesquisadora e jornalista ao mesmo tempo. Agora, ataque a cientista é uma coisa que não acontecia, né, no Brasil. Agora a gente divulga um resultado de pesquisa e é atacado. Tem que explicar, é uma coisa muito louca. Essa fase está intensa. Eu tenho visto e até falado um pouco, né, que talvez se alguma coisa boa ficar dessa pandemia, eu acho que vai ser a imagem
da ciência melhorada, a perspectiva, aqui no Brasil, pelo menos, das universidades de pesquisa? Você acha que a gente está, digamos assim, aproveitando esse momento para reverter essa imagem depois de tantos ataques que as universidades tiveram, que a ciência teve, ou que depois que esse assunto passar, vai voltar tudo a ser como era antes? Aqui no Brasil, especialmente, a pandemia encontra, né, um cenário em que os cientistas já estavam preocupados, né, já estavam começando a se preocupar em falar, em se comunicar, por causa dos cortes recentes de recursos para pesquisa e por causa de um movimento anti-ciência que não é só brasileiro, mas é mundial, infelizmente. Então, os cientistas já estavam antenados a isso. Aí vem a pandemia, e aí os cientistas se mobilizam para falar, as universidades começam a ter ações muito rápidas de comunicação, de redes sociais, eventos online. Então, isso realmente aproxima muito das pessoas e aproxima muito da imprensa também. O que eu tenho visto é que a ciência virou um assunto hoje. A gente está falando sobre resultados de pesquisas de universidades públicas, essencialmente no Brasil, como nunca se falou antes. A gente liga o Jornal Nacional, a primeira notícia é um resultado de uma pesquisa. Você ouve o rádio, o tempo inteiro o cientista falando, colegas, familiares que estão bem longe da ciência me compartilhando notícia de universidade pública. Então, realmente, houve uma aproximação acelerada. Tenho percebido, né, uma crença na ciência. As pessoas realmente agora estão valorizando, falando, nossa, realmente... olha que legal esse trabalho, esses pesquisadores estão fazendo. Isso há 3 meses era um movimento muito diferente. É agora, mas você acha que vai ficar? Porque a gente tem esse probleminha muito sério da memória curta, né? Você acha que esse assunto, logo que essa pandemia acabar, vai ficar? Ou a gente precisa fazer alguma ação efetiva para que a gente possa realmente aproveitar este momento, né, e crescer em cima dele? O que você recomendaria fazer nesse sentido? O interesse à ciência, isso as pesquisas de percepção mostram, né, ele está muito ligado à exposição que você tem à informação científica, por exemplo, na mídia ou em outros lugares, né, museus, enfim. A exposição que você tem essa informação, aí você se interessa, você quer conhecer mais, você valoriza também, né? São todos critérios muito ligados. Então, o que está acontecendo é que a presença de ciência na vida das pessoas aumentou muito, porque a gente está o tempo inteiro recebendo informação. Então, eu estou mais interessado, estou falando sobre ciência, né? Estou compartilhando com os amigos no WhatsApp a ciência. Passando a pandemia, esse movimento tem que se manter. Então, as universidades que hoje intensificaram loucamente a comunicação, cientistas que começaram a fazer live, começaram a aparecer em veículos que antes não apareciam, isso precisa ser mantido, inclusive ser repensado. Se isso não acontecer, a tendência é as pessoas deixam de se interessar, deixam de acompanhar, porque elas deixam de ser expostas àquela informação. Então eu acho que foi uma porta aberta, mas isso tem que ser mantido, senão realmente a gente volta para a condição anterior à pandemia. E o que as universidades... Bom, aqui eu tenho o problema do cachorrinho aqui. Não é problema. Faz parte do nosso novo ambiente de imprevistos do dia a dia. Mas você que tem estudado a questão de educação superior, várias universidades, tem feito ranking, visto aí as diferenças entre as universidades. Queria que você comentasse um pouco para a gente qual a principal diferença entre as universidades no exterior, no Brasil, o que a gente precisaria mudar para realmente avançar em termos do ranqueamento, de possibilidades que as universidades têm, de oferecimento de serviços à sociedade, ou seja, de uma maneira geral, que passos a gente deve dar para avançar em termos de educação superior no Brasil? É uma grande diferença entre as universidades que se destacam nos rankings universitários, como as norte-americanas, Harvard e companhia, as britânicas, Oxford e Cambridge, é dinheiro. Elas têm muito mais recurso, né? A gente tem pouco dinheiro. Isso a gente precisa entender. Nosso orçamento é incomparável com o orçamento de uma universidade que a gente chama de elite no mundo, né? E o dinheiro, ele tá não apenas dessas universidades na pesquisa, óbvio que está na pesquisa, mas está na sua estrutura. Então, por exemplo, Harvard tem uma equipe gigante de funcionários altamente capacitados para atrair recurso para doação, para fazer marketing da universidade, para expor a universidade, para fazer parceria com empresa. A gente não tem esses recursos nas nossas melhores universidades do Brasil.
Eu costumo dizer que o que a gente faz, pensando que o nosso ensino superior é extremamente novo, ele é muito novo. A USP, que é uma grande universidade de referência nossa, que é a melhor brasileira nos rankings, ela não tem nem 100 anos. A Unicamp é muito mais jovem, a Unesp é mais jovem, né? As estaduais paulistas que lideram aí a pesquisa no país. Aí a gente se compara com Harvard, que é do século XVII e que é uma universidade bilionária, com universidades europeias que têm mais de 1000 anos, que tem uma super estrutura, uma tradição. Então, o que a gente tem no nosso ensino superior, que tem infinitamente menos recursos, que é extremamente jovem. A gente ainda está consolidando o sistema de ensino superior. O que a gente faz, e que é de excelência em nível mundial, é simplesmente incrível. Então, se a gente tivesse o recurso das estrangeiras e a consolidação das estrangeiras, certamente as universidades brasileiras seriam as melhores do mundo disparado. A gente precisa entender isso, né? Que tem uma questão de institucionalização e de recursos. A gente não consegue mudar a idade das nossas universidades, recursos a gente consegue. Fora isso, a gente certamente precisa de internacionalização, então as grandes avaliações do mundo, elas consideram pesquisa feita em colaboração internacional, a gente manda muita gente para fora, né? Mas quantidade de estrangeiros que vêm para as nossas universidades, né? Quando você tem um centro de excelência, você recebe gente do mundo inteiro. Esse é um critério importante nas avaliações. Então, a gente tem que estar internacionalizado para receber gente. E aí, novamente, o Brasil perde, porque você decide ir para um lugar ou para outro, por exemplo, fazer um pós-doc ou fazer uma pesquisa em colaboração, por critérios que vão além da universidade. Por exemplo, critérios de segurança. Muitas vezes, um pesquisador pode desistir de vir para o Brasil, mesmo tendo um centro de excelência, porque o Brasil é um país violento, porque é perigoso. Então, a gente compete com muita dificuldade, com menos recurso, com universidade nova, um cenário em que a universidade está num contexto que é desfavorável, e ainda assim, a gente vai bem, ao contrário do que circula. O nosso ensino superior é muito bom, considerando todas essas características. Mas respondendo rapidamente, a gente tem que internacionalizar, teria que ter mais aulas em inglês, os alunos teriam que falar inglês desde a graduação, escrever já paper em inglês. Essas seriam mudanças importantes, né, para a gente fazer, para conseguir alavancar o nosso ensino superior. A gente tem aí um caminho muito longo para perseguir, mas certamente já ter a sociedade sabendo, entendendo, né, que as universidades Sim. são necessárias, que precisam de investimento, já é algo que seria muito, muito interessante. Bom, agora, indo para o lado mais light aqui da conversa, né, eu estou vendo aí que você, como todas as pessoas, está em isolamento social, estou percebendo aí uma bicicleta atrás, você está aproveitando para fazer exercícios, é isso? Ou essa daí não está sendo usada? Tá super! Essa bicicleta é uma bicicleta de spinning. Vou virar aqui um pouquinho. E ela foi comprada no início da quarentena com o dinheiro que eu ia pagar o fotógrafo e o meu vestido de noiva, porque eu ia casar, né? Durante a pandemia eu ia casar. E aí, a gente adiou sei lá quando, e aí a nossa poupança casamento, parte da poupança, eu investi na bicicleta. Ou seja, é o famoso casal comprar uma bicicleta. Comprar a bicicleta. E aí eu tô fazendo aula online, porque eu gosto de fazer esporte, né? E aí eu até propus, lancei uma campanha na internet, mas não consegui ainda alavancar, que eu acho que cientistas e divulgadores de ciência como eu poderiam ser influencers mesmo, poderiam falar de esporte e divulgar informações que não só de ciência, mas informações com credibilidade, né? A gente tem tantos influencers que muitas vezes passam informações que não tem evidência científica nenhuma. Então eu tô numa campanha aí, para quem sabe. Parte dessa coisa aqui, né? Ou esse novo personagem que se chama influencer é um pouco isso, é influenciar no sentido Exato. de mostrar atitudes positivas, né? Como ter uma vida boa, fazer comida boa, fazer esportes, viver bem. E falando ainda em quarentena, você lembra qual foi a tua última viagem, saída pública? Que história você tem aí para contar? Lembro claramente, porque foi um dia típico da minha vida, ou seja, um dia caótico da minha vida de trabalho. Meu último dia fora da quarentena, na verdade a quarentena já tinha sido decretada, né? As atividades na Unicamp, inclusive, já tinham sido suspensas, mas eu estava na Universidade Federal de Pelotas. Fui abrir a pós-graduação lá, né? Porque era início do ano letivo, e aí eu dei uma aula lá, uma aula magna, e
No dia seguinte, tem uma oficina para os comunicadores e o pessoal que estuda jornalismo lá na Universidade Federal de Pelotas. Foi meu último dia fora da quarentena, né? E foi um dia muito caótico, porque eu atrasei, terminei a oficina, e aí eu perdi o voo. O voo Pelotas-Porto Alegre só tem um por dia, daí eu fui de ônibus para Porto Alegre. Nisso não deu tempo de almoçar, porque daí eu já fui correndo pegar o ônibus para conseguir não perder o voo depois em Porto Alegre. E aí eu cheguei em Porto Alegre 4h30 da tarde, não tinha almoçado, e aí consegui pegar o voo Porto Alegre-Rio, porque era sexta-noite, eu tava vindo aqui pro Rio, onde mora o Ricardo, meu companheiro, né? E aí eu fui almoçar 8 horas da noite, eu tava super atordoada. E esse é um dia típico da minha vida, porque nos meus trabalhos de pesquisa, no meu trabalho de comunicação, eu faço isso muito, eu dou muita oficina, eu falo muito com cientista, eu viajo muito. Nas minhas pesquisas sobre ensino superior, eu visito muitas universidades, eu já fui em praticamente todas as 196 universidades brasileiras, e isso acontece muito. Eu sempre tô correndo atrás de um voo, correndo com a mala, é bem característico. Você está usando o presente, mas acho que teria que usar o passado, porque não sei se esse assunto vai voltar. Então, eu tô até descansando agora. Exato. Então, acho que esse é um assunto que ninguém sabe o que vai acontecer, mas certamente a nossa vida vai mudar. Eu, pelo menos, Bastante. Eu sei que você também. Todas as pessoas que viajavam muito estão trabalhando muito mais, né? Mas pelo menos eu estou descansando do aeroporto. A gente acaba trabalhando mais mesmo porque não tem o tempo dos trajetos, e aí se ocupa com trabalho, né, de fato. Mas aeroporto cansa. Vamos ver, né? Isso vai ficar aqui gravado. Em alguns anos veremos a gente vê o que aconteceu. A realidade. Bom, agora a gente vai fazer um quadro chamado Escavação Acadêmica. Você mandou aí pra gente uma foto que a gente pediu que representa você de alguma maneira. E você mandou uma foto ali com mala. Eu acho que é um pouco isso que você comentou anteriormente, né? A tua vida sempre agitada, mobilizada, movimentada. Então, explica pra gente um pouco o que significa essa foto para você. Esse trabalho que eu estava mencionando como pesquisadora e jornalista sempre envolveu, né, muita viagem. E aí essa foto que eu mandei, quando me foi pedido, foi a primeira coisa que eu lembrei. Foi durante uma pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos, que eu estava estudando com recursos Eisenhower. Eu estava estudando indicadores de inovação, ou seja, como que você mede se uma instituição, por exemplo, uma universidade é inovadora, o que é inovação. E esse programa era maravilhoso, né? Eu passei 7 semanas viajando os Estados Unidos basicamente inteiro, fiz 200 entrevistas em 7 semanas, né? Com empresário, com cientista, com ONG, uma loucura. E aí eu fazia muito voo doméstico e eu tinha uma mala pequena, uma mala de até 20 quilos, mais ou menos, né? Com o mínimo lá de roupa, até porque eu ia de lugar muito quente a lugar muito frio. Só que no meio do caminho eu fui pegando o livro, fui pegando o anuário, o panfleto, fui pegando todo o material para pesquisa e minha mala foi aumentando. Na metade da viagem eu já comecei a viver um caos, porque eu não conseguia mais embarcar nos voos sem ter que despachar, né? Meus voos não tinham a possibilidade de despachar a mala. Eu tinha que levar em cima, e era um caos. Chegava no aeroporto, eu me vestia com todas as roupas que eu tinha, entrava no voo carregando livro, e isso foi durante um mês praticamente um caos. E aí uma vez um colega tirou uma dessas fotos, dessa situação em que eu estava trocando de sapato, colocando a bota que era mais pesada no aeroporto, e que é a foto que eu enviei. Muito boa história. Agora também aproveitando isso que a gente estava conversando, né, das influências positivas do esporte, da alimentação, alguma ideia aí para recomendar para leitura? O que você anda lendo? Que livro você recomenda? Que livro te marcou? Recomenda algum livro para quem está assistindo essa conversa? Eu leio muito. Inclusive, as pessoas até me perguntam como que eu consigo ler tanto, sendo que eu trabalho muito. É uma prioridade grande na minha vida. Todo dia à noite eu paro e leio. Então, eu sempre estou lendo pelo menos um livro. Eu leio sem parar. Vou falar do que eu tô lendo agora. Eu comecei a ler ontem, até tá aqui na minha mesa. O livro da Rosa Monteiro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Vou mostrar ele aqui. Foi uma indicação, é um diário dessa autora que ela escreve quando ela perdeu o marido, e ela teve essa ideia a partir da leitura do diário da Marie Curie, quando a Marie Curie perdeu o marido. Como eu tô com uma proposta de escrever um diário também, eu achei interessante, é maravilhoso. Eu li A Casa,
do Chico Felitti. Chico Felitti trabalhou comigo na Folha de São Paulo, é um grande jornalista. É um livro-reportagem sobre a Casa do João de Deus. Esse livro é especialmente interessante para mim porque trata muito de questões de ciência, de crença, de pseudociência, de como muita gente era enganado, né, e passava lá um tempão na Casa do João de Deus e gastava dinheiro com doenças que não tinham cura, e aí elas morriam mesmo assim. Isso me toca muito, né? Porque é uma questão de você tomar decisões baseadas em evidência. Então essa história me impressionou muito. Agora, para recomendar assim, o livro da minha vida, não sei se é o livro da minha vida, mas é o livro assim, do meu momento. Agora eu recomendaria um livro que eu ganhei do Ricardo. Ele me deu e falou assim, esse livro é um livro de ficção científica. Eu não gosto de ficção científica. Muitos divulgadores de ciência, inclusive, adoram ficção científica. Eu não gosto. Aí quando eu olhei, eu falei, putz. Aí ele falou, não, mas lê porque é uma escritora mulher. Normalmente ficção científica são escritores homens. E ela é negra. E eu gosto muito de diversificar autores também, né? Que é a Octavia Butler. Esse livro é de 1979. E ele é sensacional. Ela simplesmente usa um elemento da ficção científica, que é a viagem no tempo, para possibilitar que ela volte ao período nos Estados Unidos em que existia escravidão. Então ela visita os bisavós dela, reais, né? Os bisavós dela que viviam nos Estados Unidos como escravos. E aí ela narra como que era ser uma mulher negra nesse período da escravidão. Esse livro foi essencial, eu entendi o que é a escravidão, o que é ser negro, o que era ser negro. Várias questões que eu tinha, por exemplo, mas se eu ganhava uma carta de alforria, então eu era livre, tá? Mas o que você faz com uma carta de alforria? Você sai andando na rua com um papel que foi escrito à mão, aí quem é branco ia lá e rasgava o papel, você já era escravo de novo. Vários elementos que eu não tinha clareza, por meio desse livro de ficção científica eu entendi. Então, assim, eu recomendaria hoje esse livro que é sensacional. Não falou o nome, né? Não falei o nome, eu falei o nome da autora. Kindred, Laços de Sangue, ele tá aqui. Muito Essa bom. edição é uma edição bonitona, capa dura, para a nova geração ser velha. Então eu leio o livro no papel ainda. E eu gosto dos livros com edição comemorativa, com capa dura. Essa daqui é capa dura. Obrigado pelas recomendações. Agora a gente vai fazer um ping-pong, para você responder rapidamente o que vier também na cabeça. Medo. Tá pronta? Eu tô com medo. A melhor lembrança da graduação? Putz, melhor, tem tanta. Eu não sei se é a melhor, mas a lembrança muito, muito forte na minha cabeça é o dia da matrícula, que foi, acho que, uma das maiores emoções da minha vida. Minha matrícula, eu fiz graduação na Unesp, né? Na Universidade Estadual Paulista. E o dia da matrícula eu lembro em detalhes. E a pior lembrança? Nossa, a pior é ponto de ônibus em Bauru, meio-dia, acabava a aula, sol de 100 graus. E a gente lá no ponto de ônibus sem cobertura, esperando 1 hora o ônibus, morrendo de fome. São duas coisas que eu não gosto, tá com fome e tá com calor. E o ônibus em Bauru demorava muito naquela época. Nossa. E você que conhece muitas universidades, qual que é o teu campus dos sonhos? Do mundo? Carnegie Mellon. Achei maravilhoso. O prédio da computação tem uma ponte que liga com o Instituto de Artes, que eles falam que tudo que é desenvolvido tecnologicamente tem que ser artístico. E eles têm uma ponte linda que à noite fica com luzes. O pessoal que está estudando artes trabalha com computação. O campus é maravilhoso. Mas, assim, muitos campos são bonitos. Eu gosto de campus. Assim, eu gosto de visitar a universidade. Tem muitos campos bonitos. Um cientista brasileiro? Meu Deus, tem muito. Um cientista brasileiro X, assim? Um cientista que eu me lembre? O que vier à tua cabeça, ué. Essa que é a ideia do ping-pong. Ai, meu Deus, como é difícil. Bom, vou falar de uma cientista brasileira, da Helena Nader, que é uma cientista da Unifesp, que foi presidente da SBPC, principal instituição científica do Brasil, e ela é uma cientista altamente produtiva e ela briga muito pela ciência. Eu gosto disso, que ela vai lá no congresso defender a ciência, e ela é muito produtiva e formou uma geração enorme de cientistas na área dela, que é a área de saúde, né? Ela é da primeira turma de biomedicina da Unifesp. Uma aula inesquecível? Deixa eu pensar. A mais inesquecível. Eu acho que a aula mais inesquecível, eu já estudei muito em muitos lugares, mas uma aula que emocionalmente me toca foi uma aula de História do Brasil,
da Unesp, da graduação, inclusive com o meu orientador, que era meu orientador da iniciação científica, em que a gente fez uma dinâmica muito interessante. A gente fez uma dinâmica com todo mundo da sala e com barbante, de modo que a gente ficou todo conectado, assim. Nossa, foi uma coisa muito impressionante que me marcou muito. E é interessante, né? Porque a aula inesquecível, até tem uma literatura sobre isso, não necessariamente uma aula, né, com professor prêmio Nobel, é aquela aula que toca o seu coração, tem muita literatura sobre isso. Aí é a aula que você lembra. O prêmio Nobel também pode tocar o coração, né? Numa universidade onde você gostaria de estudar, ou dar aula, ou trabalhar um dia, uma universidade que você gostaria de passar um tempo? Putz, essa pergunta ela é difícil, porque, por exemplo, nesse momento, eu gostaria de passar um tempo na Universidade de Colômbia. Tem um pesquisador com quem eu fiz um pós-doutorado em Stanford. Ele estava em Stanford, agora ele está em Colômbia. E a gente tem um plano, né? Eu gostaria de passar um tempo lá, em Nova York, é uma cidade que eu amo. Mas eu também tenho muita vontade de passar um tempo em universidades de países que não têm ensino superior de excelência, para levar coisas, né? Então também tenho muita vontade de passar um tempo em universidades africanas, por exemplo. É uma grande vontade que eu tenho de conseguir ficar um tempo numa universidade africana. E qual que é o teu maior desafio como cientista? Nossa, tenho vários desafios, mas eu trabalho essencialmente para entender as universidades, né? O que fazem as universidades, como que fazem, como comunicam o que elas fazem, como são avaliadas, por que elas fazem aquilo que elas fazem. Acho que a minha maior dificuldade é levar essas informações que a gente produz e entende para o âmbito das políticas públicas. Levar o que a gente entende do ensino superior do Brasil e das suas características para as políticas públicas. Então, por exemplo, eu tenho vários trabalhos com colegas que mostram que as universidades brasileiras são muito diferentes, que a gente não pode dizer que a universidade é uma coisa só, né? Como diz a Constituição de 88 e a LDB de 96, que regulamenta a Constituição. Elas tinham que ser olhadas de maneira diferente, por causa de diferenças regionais, de natureza administrativa, de idade. Então, eu queria muito levar isso para a política pública, que a gente tivesse olhares diferentes para as universidades. E isso é muito difícil. Para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que nunca constará no currículo Lattes? Meu Deus! Minha grande habilidade que nunca constará no currículo Lattes. Eu sou boa em conectar pessoas e fazer festas e celebrar coisas. Tudo eu quero celebrar. Então, por exemplo, nesse momento do isolamento, que a gente não pode fazer festa, eu comprei uma conta, né, um aplicativo de reunião online. Então, todo mundo que faz aniversário dos meus amigos, eu abro uma sala e marco um horário pra gente celebrar. Daí eu decido, vai ser um café da tarde, todo mundo faz bolo, todo mundo compra vinho. Estou fazendo com frequência. A última reunião que a gente fez levou 3 horas. A gente fez uma super festa. Então, isso é uma grande habilidade minha que não está no Lattes. Bom, muito bem. Sabine, obrigado pela sua participação. Foi uma alegria conversar com você. A gente se conhece já há algum tempinho, né? Acho que 2004, 2005, né? Você foi meu professor em 2003. Fui professor em 2003, mas depois você trabalhou, né, como estagiária sim. no projeto da Nano Aventura na Unicamp. Estava ainda iniciando a sua carreira jornalística, né? Total. É uma alegria também ver a evolução do teu trabalho, como você está realmente ajudando a desenvolver a área de jornalismo científico, a divulgação científica, e realmente é um prazer conversar sempre com você. Obrigado pela participação. Que legal, boa sorte no projeto. Muito legal.